Olá pessoal, então eu resolvi fazer mais um vídeo, falar um pouquinho de Jesus, porque eu acho que ficaram coisas a serem ditas, né? E Jesus, então veio a se chamar Jesus Cristo. Talvez a maioria conheça essa história, né? Mas outros não. Ele veio a se chamar Jesus Cristo, mas o nome dele era Jesus, ou Joshua, ou Yeshua, Joshua ben Miriam, Jesus filho de Maria. E o Cristo justamente quer dizer Messias. É uma palavra do grego, Cristo, que foi uma tradução do hebraico antigo, Messias, do Antigo Testamento, foi traduzido e virou o Cristo, que quer dizer ungido, né? Escolhido, porque na tradição do judaísmo os sacerdotes eram ungidos, né? E aí se falava de um ungido, de um Messias, que para os cristãos é Jesus, para os judeus ele ainda não veio. Eu já falei isso no vídeo anterior. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Jesus era depositário de coisas muito anteriores a ele, muito, não só dentro do judaísmo sim, muito forte, essa do iluminado, do ungido, mas para os judeus era um sentido um pouco diferente do que ele veio a ser efetivamente, porque os judeus esperavam um líder, inclusive, dos exércitos. Ok. Mas também a questão é de onde veio o próprio judaísmo, né? Porque o judaísmo, basicamente o judaísmo, a sua fundamentação mais filosófica e de princípios veio de Moisés. E Moisés era, em princípio, um egípcio, né? Então, o Antigo Testamento diz que ele era judeu, mas foi criado dentro lá da sociedade do Egito, né? Freud, por exemplo, tem a tese dele é que Moisés era um egípcio, um sacerdote egípcio que foi, então, defendeu lá e teve um momento, e ele fazia parte de um grupo de sacerdotes que defendiam um Deus único, contra aquela religião de um monte de deuses que eram as religiões antigamente, né? Muito antes, né? E aí depois eles caíram em descrédito, e esse sacerdote, que era Moisés, teria pego os judeus e conduzido nessa direção. Isso está no livro Moisés e o Monoteísmo, do Freud. Mas, com certeza, o que Jesus representa é uma coisa muito, 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 muito antiga, que está lá, né, no nosso passado, que está escondido, e a gente, por hoje, pelo menos, ainda está revestida de mistérios. Mas na verdade, aquele impulso de querer tirar o véu que esconde a realidade e sair da ignorância sobre quem nós somos e viver eternamente, viver para sempre, não morrer. Então é um impulso, se ele está dentro do ser humano, e ele está dentro do ser humano desde sempre, é porque ele está na natureza, é porque a natureza, o ser humano faz parte da natureza. Então esse desejo de viver, ele é o mesmo desejo de uma árvore, é o mesmo desejo de um cão, de um pássaro, né? E o ser humano é simplesmente parte disso, e ele é o que tem a consciência disso. Por isso que o Heidegger diz: o homem é um ser para a morte, porque o ser humano se dá conta disso, né? E justamente o nosso desejo é de não perder a consciência, continuarmos com nossa identidade, seja de que forma for. Esse desejo veio desde eras imemoriais, veio vindo, inclusive dentro do budismo. Eu já contei essa história para vocês, porque foi esse impulso que levou o Gautama, né, o príncipe Gautama, um indiano, a sair de casa, a procurar, e no fim da vida ele confessou que não chegou a uma conclusão, mas que ele voltaria. E segundo a minha tese, não a do Freud, essa volta foi Jesus. Então Jesus era depositário de um monte de coisas do mundo antigo. Pode ser que até da América. É possível até que aquela alegoria da serpente emplumada na América, abandonando a América e voando para o Oriente, tenha de alguma forma o significado de a fundação desse mesmo impulso
que a serpente emplumada representou aqui, de um mundo sem sacrifícios humanos, de felicidade, né? Tenha ido simbolicamente para lá, ou talvez até de forma real, nós não sabemos, num mundo em que era regido pela magia e não pela racionalidade, tudo é possível em tese, né? E que de fato a serpente emplumada tenha sido a fundadora do próprio Egito, porque eles se assemelham muito à civilização egípcia da que é ali no México, América Central, né? E que inclusive ele tenha de fato voltado com a conquista, porque o cristianismo aí foi resultado, digamos, disso, e trouxe para o México e para a América, apesar de todos os seus problemas, trouxe, né, esse mundo em que as pessoas têm alguma liberdade, que as pessoas, então, não existe o sacrifício humano assim como uma prática do dia a dia aberta, né, pessoal? Apesar de continuar ainda muita injustiça e muitas mortes, a gente sabe disso, mas é um avanço, foi um avanço. E eu não contei essa história para vocês, mas quando o Cortés estava chegando, eu contei sim, quando o Cortés estava chegando no México, Montezuma achou que ele fosse a serpente emplumada. E essa foi uma das coisas que ele se entregou, ou que ele não guerreou com muita determinação. Porque o Montezuma, ele já tinha muitas premonições, e a sociedade ali dos astecas tinha já tido muitas premonições que tinha chegado ao fim aquele ciclo, e que a serpente emplumada estava voltando. É possível que simbolicamente ela tenha voltado. Então Jesus é depositário de tudo isso, desse mundo antigo. Por isso que também ele influenciou tão profundamente o mundo, certo? Só que dentro da minha visão, Jesus e o cristianismo e tudo isso foi fomentado pelo mundo antigo. E Jesus, filho de Maria, ele simplesmente era um homem que foi pego para desempenhar um papel, né? Como costuma acontecer. Quem decidiu alguma coisa no mundo ainda? Ninguém decidiu, na verdade, o desenrolar das coisas. Nós somos presas de um roldão e nós só seremos livres, a humanidade, o dia que ela decidir deliberadamente ir em direção a essa sede, né? Mas isso, como se fará isso, é o objetivo desse meu segundo livro, e ainda eu vou falar alguns vídeos sobre isso até chegar ao fim desse meu segundo livro. Muito bem. Mas então, isso tudo foi fomentado pelo mundo antigo. E como é que ele aconteceu? Da maneira que sempre acontece, de alguma forma, com a espreita e intento sonhar, né? Então a espreita é o primeiro. Por que a espreita é o primeiro? Porque o ser humano ele tem que se acertar com o mundo antes dele conseguir acumular energia para intentar. Uma vez que ele acumulou, ele começou a intentar um mundo novo, um mundo em que as pessoas são felizes, um mundo em que as pessoas não morrem, um mundo em que as pessoas voltam a viver, certo? Mas isso ainda é uma coisa que está se fazendo, se construindo, e olhando assim racionalmente a gente vai dizer, mas isso não é possível, porque tudo que vive morre. E como pode alguém ressuscitar? Bom, eu parto do ponto que a racionalidade ela não descreve o mundo em sua totalidade. Então tudo é possível, mesmo que a razão ela diga que não é possível. E, inclusive, nós estamos num estágio racional e a razão ela reage contra a tentativa de um outro comando, que é o ultrapasse. Isso nós vamos ver no outro caminho, no caminho teórico. Nós estamos no caminho prático. Espreita, intente sonhar. E o sonhar começaria então depois do intento. Quando o intento está chegando ao fim, começa o sonhar. O que é o sonhar? É justamente essa descoberta de um mundo que está escondido, um mundo que a racionalidade encobre. E eu disse para vocês, eu dei uma nadadinha o suficiente para descobrir, tem mar. Como que aconteceu isso? Quando eu comecei a acordar, aliás, quando eu acordei dentro do sonho uma única vez na vida. Procurei isso, eu estava num momento em que a minha vida estava organizada, eu não perdia energia,
Vocês me entendem? E isso me permite concluir que o coletivo é a mesma coisa. O coletivo, o que a humanidade tem que fazer se ela quiser começar a abrir o portão do sonhar? Ela precisa se acertar com o mundo. Por que eu disse desde o meu primeiro livro, e eu comecei com economia, porque eu disse que a economia é importante? Porque a economia é isso, vocês me entendem? A economia é essa repartição entre as pessoas do produto, da renda. E isso nos consome hoje. Por quê? Por causa da imensa desigualdade. Isso nos consome. Por que a economia é um assunto de todos os dias? Porque nós temos que resolver esse assunto. Mas isso não é por bondade, não é para sermos bonzinhos, e não é por motivos ideológicos ou de justiça. Não. Tudo isso é justificável. Mas existe um outro motivo, muito mais importante, que é o motivo do ser humano ficar em paz com o mundo e poder botar sua energia em outra coisa que é muito mais importante do que o mundo. Mas por que o ser humano nunca fez isso, afinal? Porque ele não tinha condições de fazer. Vocês me entendem? Por que ele não tinha condições de fazer? Porque ele não tinha produtividade suficiente para fazer isso. Eu comecei nos primeiros vídeos dizendo assim: hoje nós temos condições ou podemos nos encaminhar em direção a não trabalhar ninguém e viver uma vida boa, todas as pessoas do planeta. Por quê, pessoal? Porque a técnica já foi desenvolvida a tal ponto que tu pode produzir meramente com máquinas, né? Ou então vai sobrar pouco trabalho a fazer. Pouco trabalho a fazer e trabalho interessante, trabalho que não é alienante, trabalho, né, que todas as pessoas vão querer fazer. Numa visão, né, numa visão assim, do ser humano como uma família, que entendeu o seu objetivo, que entendeu que tem uma coisa valiosa, que ele quer, e que, portanto, ele se juntou em torno disso. Então é possível tu organizar o planeta de uma maneira em que a gente encerre esse assunto da riqueza e da miséria. Vocês me entendem? Que a gente coloque a nossa atenção em outra coisa. E todos vivendo muito bem. E as crianças nascendo, todas elas, e tendo todas as chances de desenvolver o máximo do seu potencial. E, inclusive, a sociedade, né, educando nesse sentido. Num sentido que abre uma perspectiva que é além da racionalidade, vocês me entendem? Vamos a um exemplo prático. Se aquela vez eu acordei dentro do sonho e eu disse para vocês que eu não consegui continuar porque a sociedade não corrobora isso. Então um cara que não consegue corroborar uma coisa dentro do seu grupo, o que ele é? Ele é um maluco. E se o cara não é muito maluco, o que ele faz? Ele larga aquilo. Vocês me entendem? Porque o teu substrato social não corrobora aquilo. Agora tu imagina que tu tem um substrato social que corrobore isso. Vai ser do dia a dia conversar e se incentivar nessa viagem, né, de descobrimento das coisas que estão encobertas. Que de qualquer maneira, como a ciência que é feita hoje, não é simplesmente viagens individuais, né? Existe um processo coletivo de descobrimento, né? Então isso, naturalmente, será feito numa sociedade do futuro por instituições, que nem a ciência, do conhecimento de todos, mas que sejam coletivas, que sejam corroboradas de acordo com uma nova ciência, digamos assim, que abarque também isso que está encoberto. Que seria o quê? A construção de um caminho para a metafísica como uma ciência. Que eu falei para vocês que o Kant, lá no início do seu primeiro e mais importante livro, ele diz: é possível o caminho seguro de uma ciência para a metafísica? Então esse é o caminho seguro de uma ciência para a metafísica que o Kant lançou lá, e até hoje ainda isso não deu na filosofia frutos muito claros, muito ditos assim claramente. Vocês me entendem? Na minha hipótese é isso. O caminho seguro de uma ciência para a metafísica é isso. É a sociedade encarar esse assunto e produzir uma ciência. Mas primeiro a sociedade ela tem que entender que existe isso, ou que pode existir isso, e ela tem que entender o quão valioso é seguir esse caminho,
muito mais valioso que todas as riquezas da terra, porque a gente não consegue levar junto com a gente. Aliás, a gente nem sabe se vai para algum lugar, né? Daqui a 100, 200 anos, se sobrará alguma coisa da gente. A gente não sabe. A gente pode acreditar nisso ou aquilo, mas a gente não sabe. E eu estou dizendo que o ser humano um dia saberá, mas não vai ser Jesus que vai descer aqui e dizer, porque a parte dele ele já fez. Nem vai ser Deus que vai aqui e vai dizer. Na minha hipótese é o ser humano que tem que fazer, porque é muito importante que ele faça por motivos que depois a gente vai entrar, porque ele tem que fazer escolhas. Né? Se fosse para o ser humano não fazer escolhas, já poderia ter acontecido desde o início as coisas que tem que acontecer. Mas é preciso que o ser humano, em nome da natureza, faça escolhas. Então ele tem que decidir. Muito bem. No próximo vídeo, aqui eu mostrei como o Ocidente, que foi criado pelo mundo antigo, anterior à antiguidade greco-romana, estou falando. Ele foi criado pelo mundo antigo, anterior, o Ocidente, para atingir um ponto que ele ainda não atingiu. Como que ele seguiu o caminho dos cernes das obras do Castaneda, que são aqui espreita, intento e brevemente, na minha hipótese, sonhar. Brevemente pode ser décadas ou séculos, eu não sei. Breve, um dia, sonhar. Então, espreita, intento, sonhar. E nos próximos vídeos eu vou mostrar como o Ocidente também, esse caminho aqui que eu falei, espreita, intento, sonhar, é o caminho prático, da praxis. Mas tem um caminho teórico que o ser humano também criou, que é o caminho que enfrentou o medo, a clareza, o poder e a velhice, que tem que enfrentar, que não enfrentou todos, enfrentou alguns. Eu vou começar a mostrar como na história do Ocidente já se enfrentou alguns, está se enfrentando outros, etc, etc. E esse caminho teórico, ele tem paralelos e entrelaçamentos com o prático. Vocês me entendem? Como é a vida, a gente tem uma teoria e tem a praxis, né? E eles são entrelaçados. E uma hora um assume mais o comando, outra hora outro assume mais o comando, e eles vão, porque uma coisa que anda, ela precisa trocar a energia entre um lado e o outro. Todo movimento que existe no mundo tem trocas de um lado para o outro, do lado para o outro, para as coisas irem adiante. Vocês me entendem? E isso naturalmente é impulsionado pela natureza, pela energia vital da natureza que impulsiona o ser a ter nascido da matéria inerte, ser evoluído, ser desenvolvido, criado, né, a sociedade humana dentro do mundo antigo Ocidente, e essa evolução do Ocidente em direção a uma coisa que nós estamos hipoteticamente tentando entender para onde vai. Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.